Em 2024, a taxa de inadimplência do FIES, o Programa Federal de Financiamento Estudantil, atingiu 59,3%, o maior índice da história do programa. 6 em cada 10 estudantes financiados devem, em média, R$46 mil cada um. A dívida ativa da carteira soma 93,8 bilhões de reais e uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que, somando calote e prejuízo em renegociações com descontos de até 99%, o rombo aos cofres públicos passa de 109 bilhões de reais. O curso mais financiado pelo FIES é Direito, com 397 mil contratos ativos, seguido por Enfermagem e Engenharia Civil, exatamente as áreas de maior ticket médio para as instituições privadas. E enquanto isso acontecia, as maiores empresas de educação privada do país reportavam um lucro crescente, trimestre após trimestre. Essa não é uma contradição. É a prova de que, nesse modelo de negócio, a inadimplência do aluno não é um risco para a instituição. É, na maior parte dos casos, um risco que já foi transferido de forma silenciosa e legal para o contribuinte antes mesmo de a primeira mensalidade vencer. Possuir uma rede de universidades privadas no Brasil hoje significa, na prática, possuir uma das maiores máquinas de faturamento recorrente do país. A Cogna, dona de marcas como Croton, Anglo e Vasta, fechou o primeiro trimestre de 2026 com receita líquida de 2,146 bilhões de reais, um crescimento de 31,9% sobre o ano anterior, e lucro líquido ajustado de 200,8 milhões, alta de 30%. A Edux, controladora da Estácio, Ibmec e Videm, reportou 1,5 bilhão em receita líquida no mesmo período. Juntas, as principais empresas de capital aberto do setor somaram um lucro líquido ajustado consolidado de 1 bilhão de reais só no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 9% sobre o ano anterior. O faturamento existe, e a margem de lucro líquida também, mesmo em um cenário no qual o próprio governo reconhece que metade dos financiamentos que sustentam parte dessa receita nunca será integralmente paga. O mecanismo que torna isso possível chama-se, no jargão do próprio setor, benefício creditício. Quando um aluno se matricula usando o FIES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassa o valor da mensalidade diretamente à instituição de ensino, geralmente de forma antecipada e garantida pelo Tesouro Nacional. A partir desse momento, a relação de crédito deixa de ser entre o aluno e a universidade. Passa a ser entre o aluno e o governo federal. Isso significa que, quando o ex-aluno para de pagar anos depois de formado, o problema financeiro não é mais da instituição que vendeu o curso. É do Tesouro, ou seja, é de todo contribuinte brasileiro que paga imposto. Para a universidade, o risco de crédito do financiamento estudantil federal é, na prática, reduzido a zero, porque ela já recebeu dinheiro no momento da matrícula, independentemente do que aconteça com aquele aluno nos 15 ou 20 anos seguintes. A tributação do setor educacional segue a estrutura padrão das sociedades de grande porte listadas em bolsa. Incidem o IRPJ e a CSLL sobre o lucro líquido apurado, o PIS e a COFINS sobre a receita bruta das mensalidades. Mas o detalhe que poucos conhecem é que uma parcela relevante das grandes redes de ensino opera sob regimes de incentivo fiscal e programas de adesão a benefícios tributários voltados à filantropia educacional, o que reduz substancialmente a carga tributária efetiva sobre uma receita que já é, em parte, garantida pelo próprio Estado através do FIES. É dinheiro burro elevado ao quadrado. Capital público que financia a mensalidade, capital público que garante o risco de inadimplência e ainda assim a estrutura tributária permite que a margem final seja protegida por incentivos concebidos originalmente para instituições sem fins lucrativos.
Quem opera também a frente editorial, vendendo material didático físico para o próprio governo através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, como é o caso da Cogna, ainda soma a essa equação o ICMS incidente sobre a circulação dos livros entre estados, um imposto que, para uma empresa que já fatura parte relevante da receita diretamente com o poder público, se torna apenas mais uma variável a negociar dentro de um relacionamento comercial que já nasce protegido pelo próprio Estado, que deveria fiscalizá-lo. O segundo pilar da engenharia financeira do setor é o ensino à distância, o EAD, que se tornou, ao longo da última década, o principal vetor de crescimento de matrículas no ensino superior privado brasileiro. O motivo é simples. Um curso presencial exige sala de aula, professor por turma, laboratório, biblioteca física. Um curso EAD exige uma plataforma digital, um polo de apoio presencial mínimo e um conteúdo gravado uma única vez que pode ser vendido, sem custo marginal adicional, para dezenas de milhares de alunos simultaneamente. A margem de contribuição de um curso EAD supera facilmente a de um curso presencial equivalente, o que empurrou as grandes redes a inflar suas bases de alunos digitais de forma agressiva durante anos, mesmo em áreas como engenharia, saúde e licenciatura, cursos que exigem prática supervisionada e que, segundo especialistas ouvidos pelo próprio mercado, não deveriam ser oferecidos de forma majoritariamente remota. O resultado dessa expansão descontrolada chegou em 2025, quando o governo federal passou a restringir por decreto a oferta de cursos de engenharia, saúde e licenciatura na modalidade EAD, obrigando pelo menos 70% da carga horária a ser presencial em áreas como enfermagem. O impacto foi imediato. A base de alunos digitais da Edux recuou 6,3% em um único trimestre e a captação total da Cogna caiu 14,2%, puxada por uma retração de 32,2% especificamente no EAD. E aqui está o detalhe que revela o verdadeiro jogo dos bastidores do setor. Mesmo com a base de alunos encolhendo, o ticket médio subiu 19,4% no mesmo período, porque as empresas simplesmente redirecionaram a captação para cursos de maior valor agregado, como medicina, odontologia e direito. Exatamente as áreas mais caras e mais lucrativas por aluno matriculado. A queda de volume foi absorvida quase integralmente por um aumento de preço. Essa capacidade de proteger a margem, mesmo perdendo alunos, revela uma característica estrutural pouco discutida do setor: o peso dos ativos intangíveis no balanço. A Cogna, por exemplo, reportou um lucro líquido de 625,5 milhões de reais sobre um patrimônio líquido de 13,455 bilhões, um retorno contábil de apenas 4,6%, muito abaixo do custo de capital próprio estimado para o setor, entre 18% e 20%. A explicação não está na geração de caixa, que analistas classificam como robusta, mas no fato de que décadas de aquisições de outras faculdades infladas o patrimônio contábil da empresa com intangíveis, o chamado ágio, que existe no papel mas não gera, sozinho, retorno proporcional para quem investe capital na companhia. O modelo FIES, na sua concepção original, previa que os próprios ex-alunos formados pagariam sua dívida e esse dinheiro seria usado para financiar a próxima geração de estudantes, criando um ciclo autossustentável. Isso nunca aconteceu na escala projetada. A inadimplência estrutural do programa, somada a sucessivas rodadas de renegociação com descontos que, segundo o Tribunal de Contas da União, chegaram a 99% do valor devido, transformou o FIES em um mecanismo de transferência de renda permanente do Tesouro para as mantenedoras de ensino privado, disfarçado de política de inclusão social. A vaga ociosa que sobra, porque o candidato desiste ao ver o valor da coparticipação obrigatória, não é um custo para a universidade.
A universidade só preenche a vaga que já tem financiamento garantido. E se a vaga não é preenchida, simplesmente não existe custo de oportunidade real, porque o custo marginal de uma cadeira vazia numa turma de EAD já projetada é, na prática, zero. É aqui que se revela o verdadeiro império escondido por trás do diploma. Uma universidade privada de grande porte não vende conhecimento, nem sequer vende, prioritariamente, empregabilidade. Vende a exclusividade de um contrato de financiamento garantido pelo Estado, empacotado dentro de um curso cujo custo de produção, uma vez gravado e escalado digitalmente, tende a zero e cuja inadimplência futura já foi, na origem do desenho da política pública, socializada entre todos os pagadores de imposto do país. O aluno que assina o contrato do FIES acredita que está investindo no próprio futuro. Na verdade, está ativando o mecanismo em que a instituição já foi paga, o governo já assumiu o risco e o único personagem da história que ainda carrega uma dívida real, pessoal e crescente ao longo de 20 anos é ele mesmo. Enquanto isso, a mesma vaga, financiada, ocupada ou não, continua contribuindo para o faturamento trimestral que os investidores da Bolsa aplaudem a cada balanço, sem que a maioria deles jamais precise perguntar quantos desses contratos vão, de fato, ser pagos até o fim.